trata de uma outra bem-aventurança, mais uma, mas o anexo que traz aí a clareza sobre aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Ok? Capítulo 5 de Mateus, versos 10 e 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vamos orar mais uma vez, que o Senhor nos abençoe esse estudo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós pedimos a Ti, ó Deus, nesse momento, que o Senhor nos abençoe na compreensão do texto que lemos, nesse estudo que vamos fazer, que sejamos edificados pela tua palavra, Senhor, instruídos, ó Deus, para a piedade, e que o Senhor faça-nos sábios para a sua própria glória, em viver santo que te honra e te agrade. Pedimos assim, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Irmãos, no verso 10, o Senhor conclui aí a descrição característica do verdadeiro cristão, tá? Do verdadeiro crente. Ele conclui. Então a gente falou aí todas os estudos, né? Todas as bem-aventuranças até o verso 10, e se trata aí dessa sucessão e que elas estão conectadas, né? Uma nasce da outra, né? Não tem como desassociar uma da outra, elas estão ligadas uma à outra. Então no verso 10 o Senhor fecha aí essa descrição, né, com a última peça desse quebra-cabeça aí, ou dessa imagem, esse quadro do verdadeiro crente, fechando assim aquele pacote que a gente falou, né? A gente falou bastante do pacote de virtudes iniciadas na primeira bem-aventurança, que deverão ser necessariamente encontradas em todo verdadeiro cristão. E na sequência agora, o que temos não é uma nova bem-aventurança, tá? Mas um anexo da última, tá? Como a extensão da declaração feita no verso 10. E aí nós temos o verso 10 afirmando e dizendo exatamente isso: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E nos versos 11 e 12, o Senhor, ele explica, ele aprofunda, ele aplica isso à realidade prática vivida pelos seus discípulos. E é muito interessante o que Lloyd Jones ele vai comentar sobre isso, né? Isso traz uma elucidação muito clara para a gente. Ele diz o seguinte: esses versículos ampliam e aplicam aquela bem-aventurança às condições particulares dos discípulos, aos quais o Senhor Jesus se dirigia naquela ocasião, e através deles, como é evidente, a todos os demais crentes, em todas as épocas subsequentes na igreja. Então o ponto aí é esse, é trazer essa amplitude, ampliar essa exposição que ele havia feito e aplicar a realidade do sofrimento e da perseguição como uma característica distintiva dos filhos de Deus, daqueles que fazem parte do povo de Deus. O que temos aqui, portanto, é um selo. Nós vamos desenvolver isso aqui, vamos perceber isso aqui. É uma marca, é um selo que efetivamente identifica todos os súditos do reino dos céus como seu Senhor, a quem eles pertencem, de quem eles são filhos. Tá? Então essa é uma marca, irmãos, é uma marca nossa. Perseguição, sofrimento, a injúria. Então nós vamos desenvolver isso aqui. O ensino aqui é que na perspectiva
perspectiva do reino dos céus, o justo é identificado como aquele que, como o seu Senhor, a semelhança do seu Senhor, ele é perseguido por causa da justiça e sofre as dores de ser identificado como filho de Deus. O ensino aqui é basicamente esse. E o que nós precisamos entender aqui e nunca perder de vista é que nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Nós somos servos do servo sofredor. Nós somos servos de um servo sofredor. E é importante que isso nunca saia, não é, da nossa mente, enquanto caminhamos aqui, enquanto seguimos e trilhamos a nossa caminhada cristã. Nós somos servos desse Senhor. E isso é importante. Tanto é que lá em João, abra sua Bíblia em João, capítulo 15, Evangelho de João, 15, verso 20. Esse versículo ele começa exatamente com isso, com esse termo, lembrai-vos. Lembrai-vos, olha aí. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então, a gente já precisa ver e perceber que isso aqui é a realidade do sofrimento, da perseguição. O sofrimento ele está embutido, né, nessa perseguição, nessa injúria que o mundo caído faz contra os filhos de Deus. Então nós devemos perceber logo aqui que o Senhor está colocando isso como algo comum aos seus filhos, por serem identificados como seus servos, como seus seguidores. Eu sei que não é bom, não é? Sei que não é, nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas notoriamente ninguém gosta de sofrer perseguição. Ninguém pensa, eu queria dar um testemunho. A gente vê por aí. Nossa, agradecendo pela perseguição, que maravilha. Eu queria mais. Não gosta disso. Mas o fato e do ensino ponto aqui é esse, é que isso é inevitável. Isso é algo que está embutido em nossa vida cristã. O ponto aqui é que a gente não pode deixar ou perder de vista, que está ligado à última aula, é que a cláusula invariável pela qual os crentes devem sofrer todo tipo de injúria, perseguição e insulto é por causa do nome de Cristo. Ok? É por causa do nome de Cristo, não por questões pessoais ou desassociadas do reino de Deus e da justiça, como nós abordamos aí na última aula. Ou seja, a condição ligada à recompensa prometida que está aí é que, sob hipótese nenhuma, essa perseguição deve ser movida por causa daquilo que somos como homens naturais. Pelo contrário, que o motivo seja aquilo que somos como homens novos homens em Cristo Jesus, criados para a justiça. Que esteja ligado a essa realidade de um novo nascimento, de uma nova vida que espelhe a Cristo. Uma vida piedosa, uma vida santa. Efésios 4, verso 24, não precisa ver, vai dizer exatamente isso. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, que toda injúria e toda perseguição ela esteja associada a esse novo nascimento, a essa nossa nova realidade em Cristo Jesus, que vai refletir o caráter de Cristo.
E isso naturalmente, vai causar essa repulsa, esse ódio e, consequentemente, a perseguição de um mundo contra Deus aos súditos do Senhor. Então, o versículo 11 aí desenvolve a ideia de perseguição introduzida no versículo 10 para incluir injúria, como você pode acompanhar aí. Ele desenvolve isso aí e ele vai incluir injúria, mentira e calúnia. E é interessante porque o paralelo desse mesmo texto aqui de Mateus está lá em Lucas 6, 22, ele vai acrescentar ainda o ódio. Veja que interessante, Lucas 6, abra Lucas 6, verso 22, é o paralelo. Quem achou, por favor, pode ler. A nossa tradução ela vai dizer: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. A ideia aí aponta para isso mesmo, para esse ódio, para essa repelência mesmo. Esse trecho aí, então, ele amplia a realidade do ódio que o mundo caído tem do seu Criador, de tudo e todos que se identificam com ele. A ideia aí é essa. E esse ódio ele se expressa pela perseguição, ora aberta, ora velada. E aqui está um ponto importante. Essa perseguição nem sempre ela vai se expressar, esse ódio nem sempre irá se expressar de forma aberta, por meio de perseguição à mão, aquele tipo de perseguição que nós víamos no passado. Naturalmente, nós falamos sobre isso, nós abordamos isso como uma introdução a isso que nós estamos falando hoje. Quando nós falamos de perseguição e sofrimento provocados pelos inimigos de Cristo, pelos inimigos da fé cristã, imediatamente o nosso pensamento, a nossa mente, ela vai associar os mártires, ela vai associar um tipo de perseguição a fio de espada, por morte, de pessoas sendo comidas por leões, queimadas, cortadas ao meio. Naturalmente a nossa mente se liga a essa realidade de perseguição, e é um tipo de perseguição agressiva, triste, ferrenha, que a Igreja de Cristo em muitos momentos se viu diante. O povo de Deus sendo arrastado, o povo de Deus sendo preso, o povo de Deus sendo morto, torturado, a fim de que eles negassem o nome de Cristo, a fim de que eles negassem, voltassem atrás da sua fé. Esse é um tipo de perseguição que realmente existe. Nossa mente não está errada, nosso pensamento não está errado em associar a isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Se a gente for fazer uma análise rápida, a gente vai perceber que o comunismo ele levou milhões de crentes ao martírio no século XX. Às vezes a gente associa isso lá para os primeiros séculos, Mas se a gente for fazer uma análise rápida, a gente vai perceber que o comunismo ele matou milhões, e tem matado milhões, feito mártires por professarem o cristianismo, a fé cristã, o Evangelho de Cristo. Na Coreia do Norte, na China, e ainda hoje, em países comunistas islâmicos, os crentes são presos, torturados e mortos, hoje, agora, nesse momento. Ainda é uma realidade presente. O que eu queria que nós entendêssemos aqui é que
embora isso faça parte da perseguição que temos aqui e que está descrita aqui, ela representa parte do todo, que é a perseguição pela mão, pela espada. Mas ela não para por aí. O ódio do mundo pelos filhos da luz, ele tem muitas facetas. Ele tem muitos desdobramentos, ele tem muitas manifestações. E em toda a história da igreja, nós temos relatos e mais relatos da hostilidade do mundo pagão, dessa hostilidade sendo expressa, sendo expressada àqueles que vivem uma vida redimida. Vamos perceber isso. E esse é o ponto aí, que nós estamos falando. Isso não vai se restringir à espada que derrama sangue, mas também à língua. Mas também a língua que como fogo traz destruição. Traz destruição. E causa muitos danos. Muitos danos. A questão que precisamos notar aqui não é meramente que o mundo não ama Deus. Quando a gente fala de ódio aí, de um mundo que odeia a Deus e que por isso ela se expressa de forma hostil, por isso se expressa de forma contrária ao Senhor. O que a gente precisa entender aqui, irmãos, é basicamente isso. Não é uma questão de que meramente o mundo não ama a Deus. O que eu quero deixar claro aqui é que não se trata de uma relação neutra entre o mundo e Deus. É isso que precisa ficar claro aqui. Não se trata de o homem, o mundo caído, simplesmente ele não ama a Deus. Então ele fica numa posição neutra com relação ao que se diz respeito a Deus ou ao seu povo. Não existe uma relação neutra nesse sentido. Há um ódio ativo e feroz contra o reino de Deus. Há um ódio ativo, feroz, como a fúria de um animal selvagem, que vai contra tudo que se chama Deus, tudo que está relacionado com o Criador. Esse é o resultado imediato da queda. É esse ódio ativo. Então não pense que o mundo caído, ele simplesmente é neutro. Pense que o mundo caído, ele é simplesmente neutro quanto a Deus, quanto ao Evangelho, quanto ao cristianismo. Não é neutralidade. E é exatamente por isso que nós vamos olhar para a realidade que nós estamos vendo hoje e vamos ver tanta hostilidade ao cristianismo. Por quê? Não tem neutralidade. Nós podemos provar isso. Não tem neutralidade. A gente não precisa ir longe, para que isso fique óbvio, claro diante de nós. A nossa volta, o nosso trabalho, principalmente nas escolas. Eu trabalhei há alguns anos, ou algum tempo, dentro de uma escola de ensino fundamental e médio. E é interessante que quando a gente olha para essa realidade, sem ser por uma perspectiva bíblica, sem ser por uma perspectiva da criação feita para a glória de Deus, a gente vai olhar essa realidade como uma questão neutra. Eles tentam tratar isso como uma realidade neutra. Aqui dentro não pode falar de religião. Aí você fica assim, é mesmo? Só que quando você começa a ver de perto, pode falar de tudo, menos do Evangelho, menos do cristianismo. Em prol de uma tolerância, não, tem que tolerar, não, a gente tem que ser tolerante, a gente não pode ficar aqui expondo
doutrinando com relação ao cristianismo, que é a fé verdadeira, e em detrimento do coleguinha que sei lá. Então a gente não pode falar, mas aí é engraçado, porque todas as outras religiões, todas as outras ideologias contrárias ao cristianismo é aceita. Ou melhor, tem uma acomodação melhor. Isso é muito interessante, porque nós vamos ver exatamente isso que nós falamos. Nessa relação desse ódio de um mundo caído ao seu Criador e a tudo que está relacionado a ele, não tem neutralidade. Há esse ódio, há uma ferocidade, como a fúria de um animal selvagem, de um princípio que trabalha avidamente para desconstruir os princípios bíblicos. Você vai olhar dentro das escolas criancinhas sendo desconstruídas as bases que o Senhor estabeleceu para a família. Um homem e uma mulher se unindo em casamento, gerando filhos. Você vai ver uma outra realidade, né? Essa militância, esse trabalho ativo no reino das trevas para desconstruir essa realidade por meio dessa doutrinação. Esse é o ponto que eu queria abordar aqui. Isso não é por acaso. Isso não é aleatório. Não é uma ação neutra. É a manifestação da inimizade do homem natural contra o seu Criador. E a gente precisa ter olhos para enxergar isso. A gente precisa ter olhos para enxergar isso. Essas ideologias diabólicas, travestidas, né, com uma roupagem de tolerância, de amor. Não, a gente tem que amar todos os cristãos. Elas estão caminhando contra os princípios de Deus. Eu fico pasmo quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, se dizem crentes, procurando de todas as formas se adaptar, ou adaptar a sua vida e o seu cristianismo a essa maquinação diabólica. Eu não consigo admitir, eu não consigo entender essa realidade. Por quê? E aí a gente volta dentro do princípio que nós estamos falando. Não quer se identificar com Cristo para não passar por sofrimento. Não se identifica com Cristo. Uma geração, um grupo de cristãos fracos, medíocres, que procura a todo modo conformar o seu cristianismo a essa caricatura que está presente hoje dentro do nosso país, que não se posiciona, que não traz a fé cristã, que não traz o evangelho a não traz ele. Porque eu não quero me dispor, eu não quero ter problemas, eu quero ter uma vida em paz. O evangelho reprova isso. Se nós deixarmos de fazer isso, de apontar a verdade, de reprovar as obras das trevas, nós estaremos sendo coniventes com elas, nós estaremos concordando com elas. E é exatamente por isso que imediatamente depois do Sermão do Monte, aqui dessa bem-aventurança, vem o ensinamento do Salmo.
Vocês, é como se Cristo estivesse falando, vocês são a diferença, vocês devem fazer a diferença, vocês devem protestar contra isso. Se nós perdermos essa propriedade, irmãos, isso é grave, isso é sério. Às vezes a gente acha que o cristianismo é simplesmente ir no domingo na igreja, balançar a cabeça, como o pastor está falando, é entender um conjunto de doutrinas corretamente, teoricamente, entender os 5 pontos do Calvin, entender isso, entender aquilo. O cristianismo é vida prática. A fé cristã impõe uma obrigação de que tudo que nós aprendemos de Deus, conhecemos de Deus, precisa ser vivido. E quando nós vemos o Evangelho sendo solapado do nosso lado, na nossa frente, diante da nossa face, dos nossos olhos, nós precisamos nos levantar. Não sei quem disse isso, não sei se foi Calvino, acho que foi Calvino dessa, né? Diz que até um cão, até um cachorro, quando vê o seu dono sendo atacado, ele late. Ele se mostra, não estou aqui. Ele se coloca ali numa posição de defesa. Aprendemos corretamente para quê? Nosso ego. A gente se preocupa com doutrina, a gente se preocupa com teologia, a gente se preocupa com o conhecimento de Deus. Para quê? A pergunta que fica é: como Deus é glorificado no nosso silêncio omisso? Como Deus é glorificado no nosso silêncio covarde? Onde a batalha está mais acirrada, é ali que o soldado de Cristo é mais necessário. É onde o inimigo está empenhando os seus ataques, os seus esforços. É ali que o soldado de Cristo deve agir e operar com mais velocidade. E se nós corrermos disso, nós estaremos nos mostrando covardes. Então nós precisamos olhar para essa realidade e ver que isso não é por acaso. E precisamos identificar essas maquinações diabólicas. Elas estão aí, gente, infiltradas em todas as esferas da nossa vida. Nós precisamos olhar para isso, pedir graça ao Senhor para que nós possamos agir. Eu me recordo de uma cena, um texto bíblico, não vou lembrar agora exatamente o texto, mas do menino Davi. O pai dele pede que ele vai levar pão e queijo para os seus irmãos que estão na guerra. E ele sai, ele deixa as suas ovelhinhas, com o pastor e sai. E quando ele chega lá no fronte, ele vê um besta homem diante do exército do Deus vivo, afrontando o exército do Deus vivo. Não tem homem não tem homem que possa vir contra mim. Se eu não me engano, 40 dias, manhã após manhã, e o exército do Senhor, os homens ali. Davi chega. O que está acontecendo aí? Está pegando aí? Ele está aí afrontando o exército do Deus. Não tem homem para levantar-se contra ele. Davi, quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo?
Ele traz à lume ali a aliança de Deus, o pacto do Senhor, aquilo que o Senhor tem para com o seu povo. E ele estava indo exatamente contra isso, contra o Senhor. Ele sabe como a história termina, né? A gente sabe como a história termina. O ponto ali é exatamente esse: alguém que toma parte na causa de Deus e que expõe a sua vida, a perigos, a morte. Se nós não estivermos dispostos a isso, a sofrimento, a dor, a perseguição, por causa da justiça, por causa do nome de Jesus, nós devemos avaliar o nosso cristianismo, nós devemos avaliar a nossa vida, se realmente estamos em Cristo. Se realmente estamos em Cristo. Pior ainda do que tudo isso que nós estamos falando, é ver igrejas que estendem a destra, estendem a bandeira do iluminismo e se permitem associar com esses inimigos da fé cristã em prol dessa conversa. Em prol dessa conversa de que todas as religiões são legítimas. Então a gente não deve criar problemas com essas pessoas. O que a gente precisa entender é que alguém que nega os princípios basilares da fé, alguém que solapa as estruturas do Evangelho, né? Eles não são irmãos. Eles não são irmãos em Cristo Jesus. E a gente tem muito disso. Certa vez eu, falando com meu amigo, alguém se colocou numa posição de defender. Acho que a Robô, né, falou que não, eu participei de parece que é uma reunião que existe entre todos os representantes de determinadas seitas, e aí envolvem algumas igrejas que se dizem cristãs em prol dessa conversa, uma conversa amistosa, como se elas, essas seitas e essas igrejas que negam. Gente, eu não estou falando aqui de irmãos que têm dificuldades em assuntos não basilares. Eu estou falando de pessoas que negam a doutrina da Trindade, que negam a doutrina da Trindade, que negam as duas naturezas de Cristo. Cristianismo progressista, eles não admitem isso. Eles negam os princípios basilares da fé cristã. Não são irmãos, porque eles romperam com aquilo que foi crido em todo tempo, em todo lugar, por todos os fiéis de Cristo, para imprimir o cristianismo ideológico, partidário, progressista. Não são cristãos. Não são. Eles pregam outro evangelho. São filhos do diabo. Não são filhos de Deus. Quando Deus chamou o seu povo, por meio de tantos outros povos, Deus separou o seu povo para que eles fossem santos.
separados. Ou você acha que já não existia o panteão de deuses, né? Os impulsos religiosos, eles passaram a existir agora? Não, as outras nações estavam lá, se dedicando aos falsos deuses, cultuando a outros deuses, deuses pagãos. O Senhor chama o seu povo exatamente isso, para distingui-lo, para separá-lo de entre as outras nações pagãs, para que eles fossem o seu povo particular. Então, quando nós vemos essa tentativa de associar a fé cristã, de associar a Igreja de Cristo a todas essas outras seitas, a essas igrejas que deturpam o ensinamento bíblico, nós estamos pervertendo, estamos caminhando no mesmo fluxo deles. O Evangelho, ele não é uma opção em meio ao panteão religioso. O Evangelho é único. O Evangelho é único, gente. É inigualável. Nada se compara ao Evangelho de Cristo. Portanto, nós não somos autorizados a nos associarmos com esses homens, mas reprovar suas obras mais. Somos ordenados a isso. Abra Efésios 6. Gente, se alguém quiser falar, perguntar, colocar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Efésios 5, 6 a 11. Quem achou, por gentileza, ler em voz alta. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque os que eles fazem em oculto, o sol referia vergonha. Okay. Percebe? Não é um princípio meu. Isso é algo que está enraizado na palavra do Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O ódio que resulta em perseguição, em injúria e calúnia, descritos aí no verso 11, consiste exatamente nisso, em que nós somos filhos da luz. Nós fomos tirados, nós fomos libertos do império das trevas e trazidos para o reino da luz. Então esse ódio ele consiste nisso, em que nós agora somos filhos de Deus, filhos da luz, e por nosso procedimento que reflete o procedimento de Cristo, nosso procedimento santo e nosso posicionamento diante de determinadas questões, naturalmente nós reprovamos as obras das trevas. E é interessante porque a gente não precisa fazer muita coisa, né? Basta não concordar com o erro, basta alguém se posicionar, dizer que pecado é pecado, não é classificar o pecado, que até mesmo entre nossos parentes, entre os nossos familiares e amigos, sofreremos injúrias e ouviremos todo tipo de escárnio.
ia lá. Fernando, achando que agora ele é o dono da justiça, o dono da verdade. Basta você falar, não, gente, isso aí o estraga rodinha, né? Estraga prazer, né? Tá todo mundo lá reunido, né? Planejando algo que abertamente é contrário, né? É contrário ao Senhor. E você chega e não participar disso, não faz sentido, isso é errado. Você é tido como alguém tolerante, você é alguém chato, não é alguém agradável para estar no meio deles. E é interessante, porque a palavra injúria ali, ela significa jogar algo na cara, né, de alguém. Ela significa basicamente isso: maltratar com palavras vis, cruéis e escarnecedoras. A injúria aí aponta para essa realidade. E é exatamente isso que sofremos por sermos leais ao nosso Senhor. Nós somos injuriados, caluniados por aqueles que são confrontados em suas obras malignas. Veja que aquilo que nós temos construído aqui se encaixa aqui perfeitamente. Nós não estamos lutando por uma causa pessoal nossa, mas pela causa de Deus, pela justiça e pelo nome do Senhor. Quando nós naturalmente fazemos isso, nós estamos reprovando as obras das trevas. E essa expressão que nós temos aí, e mentindo, disserem todo mal, significa isso. Eles não têm como nos resistir justamente pela verdade. Eles não têm argumentos, eles não têm. Por quê? Porque eles estão contrários ao padrão absoluto que é o próprio Deus e a sua lei estabelecida. Então eles mentem ao nosso respeito, eles inventam coisas a fim de nos trazer todo escárnio e sofrimento. Eles falam mal, eles mentem e inventam coisas porque estão errados em suas obras, porque as suas obras são más, e eles odeiam ser expostos em seus pecados. É exatamente por isso que eles, quando algo é trazido, algo é confrontado com o erro, isso é pessimismo, né? De torcer aquela realidade ali, para que você então seja o errado, o mentiroso, você seja o mal da história. Basicamente isso. Abra João 15. Verso 18. Alguém leu o verso 18? Eu vou ler o restante aqui, que está mais à frente. João 15, verso 18. Veja o que João disse no verso 18. Alguém lê? Segundo odeio vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou. Olha o que vai dizer aí nos versos 21 a 25. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, tais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Odiaram-me sem motivo. Irmãos, foi isso que fizeram com Cristo. Foi exatamente isso que fizeram com Cristo. O acusaram
falsamente, a fim de condená-lo e matá-lo. Mateus 26, 59 a 51, 59 a 61 vai dizer: ora, pois os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Verso 60, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. Percebam, a perseguição ela é simplesmente por conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Os inimigos da cruz de Cristo, os filhos da perdição, contra os filhos da luz, os herdeiros do reino de Deus. O princípio do ensinamento de Jesus aqui com relação a essa bem-aventurança é basicamente essa: o Senhor Jesus está ampliando e aplicando isso à vida prática do seu povo. Se vocês viverem dentro desse pacote, dentro desse quadro, se vocês viverem como verdadeiros cristãos no mundo, vocês serão como eu, vocês sofrerão, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados. Não esperem que o mundo aplauda vocês, que o mundo ame vocês, porque nós pregamos 2 caminhos. Na verdade, nós pregamos um caminho, que é Cristo Jesus, que é a libertação desse caminho de morte, de destruição. E esse é um ensino aqui que, se sofrermos pelos valores, pelos princípios do reino de Deus, é motivo de grande alegria. É isso que o Senhor Jesus está trazendo aqui. Nessa última realidade contracultural aqui das bem-aventuranças. Vocês são felizes se vocês forem encontrados nesse caminho. É isso que o Senhor Jesus está trazendo aqui como consolo ao seu povo. Vocês são felizes. Olha o verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aqui nós somos ensinados, irmãos, por meio dessas falas do Senhor Jesus, a como enfrentar a perseguição, o sofrimento e a dor causada pelos inimigos de Cristo, pelos inimigos do Evangelho. E a nossa reação, a nossa atitude ante o sofrimento promovido pela perseguição deve ser esse que temos aí do nosso mundo: regozijo e exultação. Interessante que o termo grego aí para exultação, né, ele vai expressar uma disposição alegre, como aqui os discípulos, depois de terem sido açoitados, foram presos, açoitados, e quando eles saíram de lá, eles saíram como tristes, né? Eles saíram virar cara de baixo. O Senhor nos colocou uma furada, tomamos uma coça, foi isso? Eles saíram de lá, mesmo termo, mesmo sentido, regozijantes, uma disposição alegre. Ele é um verbo presente, imperativo. E dentro aí desse contexto que estamos vendo, esse verbo ele vai nos impor uma condição diante do sofrimento
pela causa de Cristo, que é a exultação. Isso aqui o Senhor está fazendo justamente para isso, para que o seu povo não seja levado a blasfemar o nome de Deus. Blasfemar, eu acho que não seria a palavra, mas a pecar contra o Senhor. Para fazer com que o seu povo esteja identificado com o seu próprio Filho, que glorificou a Deus, glorificou o Pai, até o último e continua a glorificar. Trazendo aí a termos literais, né, essa expressão que nós temos aí, nós poderíamos traduzir exatamente assim: estai excessivamente alegres, ou estai tremendamente alegres, como quem está saltitando de alegria. A ideia é essa: regozijai e exultai. Aponta para isso, né? Regozijai. E é o mesmo termo que o apóstolo Pedro vai empregar na sua primeira carta, capítulo 1, versos de 6 a 9. Veja o que Pedro vai dizer. Verso 6: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mais apurado por fogo, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É essa alegria que só os filhos de Deus podem ter. É por isso que nós, no desenvolvimento do Sermão do Monte aqui nas Bem-aventuranças, nós repetidas vezes afirmamos que as Bem-aventuranças são virtudes exclusivas dos filhos de Deus. Você não pode encontrar essa satisfação, essa alegria e esse regozijo no coração de um ímpio, que na primeira ocasião contrária à sua própria vontade, eles irão pecar, eles irão se voltar contra Deus, blasfemar o seu nome. Por isso que nós construímos essa realidade dentro desse ensinamento. Os filhos de Deus são os únicos que podem ter essa alegria, essa satisfação, porque o seu coração está firmado na verdadeira rocha de Cristo. Independente do sofrimento, da dor, os seus filhos se voltam para Ele em submissão, porque confiam na sua providência, porque eles confiam no seu amor pactual, a ponto de irem à morte, a ponto de se entregarem. E aí é algo maravilhoso, né? Quando a gente olha para a história da igreja e vemos irmãos nossos que ao seu tempo, quando eles estiveram diante de perseguição, eles aplicaram isso. Eles aplicaram isso com seus olhos fixos em Cristo. Com seus olhos fixos em Cristo, eles deitaram, eles foram mortos, eles foram perseguidos, eles perderam bens, mas eles permaneceram nessa fé inabalável.
essa é a única alegria, é uma alegria, na verdade, que só os filhos de Deus podem ter, pois a sua exultação, isso aí é importante, né? Essa conclusão aqui, afirmarmos. Sua alegria, a sua exultação não está na perseguição em si. Isso a gente precisa entender. Nem no sofrimento, mas em uma vida que agrada a Deus. O nosso regozijo está nisso. A exultação e o regozijo descritos aqui está em que, vivendo em obediência ao Evangelho de Cristo de forma justa e piedosa, seremos naturalmente odiados e perseguidos pelo mundo. Não é que nós amamos a perseguição, o sofrimento, como se fôssemos masoquistas e procurássemos isso a todo custo. O regozijo está na recompensa reservada para todos aqueles que expressam um modo de vida distinto, digna do Senhor e que corresponde à justiça do reino. É por isso que nós temos aí regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. O termo galardão aí, gente, ele aponta para uma recompensa, para um prêmio, melhor dizendo. E nesse contexto aí ele significa o prêmio da graça. O prêmio da graça dado ao pecador redimido. Aquele que o Senhor na eternidade chamou, na eternidade elegeu, chamou o Cristo Jesus por meio do seu Evangelho. Talvez aqui esteja uma grande dificuldade, uma grande dificuldade de muitos, que é conciliar a verdade de que Cristo é o nosso único mérito e a realidade de um futuro galardão recebido do céu. Conciliar essas duas realidades, né? Do prêmio, que às vezes se associa ao recebimento de um prêmio quando se faz alguma coisa, né? Então, muitos têm grande dificuldade em conciliar essa realidade de galardão. Todos receberão, né? Todos receberão, né, nos céus. Eu acho muito interessante, eu trouxe aqui para a gente o comentário de Sproul sobre isso. E ele é muito preciso ao dizer o seguinte: quando Deus distribuir os galardões do céu, Ele estará coroando seus próprios dons, aquilo que Ele mesmo deu ao seu povo. Ou seja, Deus é aquele que nos dotou para a realização de sua obra no mundo. É somente pela graça que somos capazes de fazer. Então, quando nós olhamos para a nossa carreira cristã, quando nós olhamos para a nossa caminhada cristã, nós vamos perceber que cada cristão, cada crente, ele recebeu esse dom de viver pela causa de Deus, de sofrer pela causa de Deus. E é por isso que ele receberá essa recompensa que nós temos aí descrito. Porque é grande o vosso galardão no céu. Isso vem da graça de Deus, irmãos. Não espere que pelo seu próprio mérito, que pela sua força, que pela sua sabedoria e pela sua capacidade, você poderá resistir o mundo, que você poderá suportar as aflições e as perseguições. Não vai acontecer. Pode falar. Muito interessante, né, a ligação disso com que, como o Vitor falou na devocional, no Salmo 116, o cara é o Senhor, todos os benefícios para comigo. Ele nos deu o que há de mais precioso. E você pega o texto aí de Mateus, falando do galardão do céu, dessa definição que você trouxe do prêmio, do contexto
texto que é o prêmio da graça, né? É a graça de Deus, a salvação do homem. Isso mostra o quanto isso deve nos constranger e fazer muito além do que aquilo, como o irmão disse, até onde eu posso fazer para ser salvo. Se a gente entende que a salvação é pela graça, você deve se entregar totalmente em gratidão a Deus. Então, esse entendimento de que a graça superabundou, de que nós somos enxertados na família de Deus por total merecimento de Cristo e zero merecimento nosso, deve resultar numa entrega total da nossa vida. O que o irmão disse mexe com a gente quanto aos nossos interesses. Ele falou a questão de que vou fazer minha devocional aqui, mas já estou pensando naquilo que eu vou me divertir ali. Você não está totalmente voltado para Deus, você já vai fazer aquilo que é seu porque você é um cristão, e depois que eu fizer, eu já estou liberado. Então, a gente precisa de fato exercitar tudo que foi dito aí, né? de que nós vamos nos entregar a nossa vida a Cristo pelo que Ele fez por nós, né? E a perseguição, como você disse, né? É uma consequência de tudo isso. Então, que o Senhor nos ajude como eu disse, exercitar isso em nós, porque é muito fácil a gente entender que, não, se eu não fizer, eu continuo sendo salvo. Sim. Continuo sendo salvo. Isso aqui nem pecado é. Qual é o problema? Mas se torna pecado quando você faz em detrimento de não fazer aquilo que você deveria como cristão, que é a leitura da palavra, que é a oração, a evangelização, tudo mais. E a gente gasta tanto tempo nisso, né? Falou das séries, né? E aí eu duas redes sociais e tudo mais. É tão fácil a gente inserir isso na nossa vida. Você abre a Netflix lá, às vezes não é tão fácil escolher, né? A série, bom filme que você vai assistir, né? Uma hora só para escolher, mas aí você escolhe, quando você começa errado, ele volta tudo. Quando você começa a ver uma série, você já. Aí tem aquele. Na Netflix tem a continuação assim, o play automático. Aí você fica ali olhando o play, tá indo, vai começar o próximo episódio. E aí facilmente você deixa rolar o próximo episódio. E você, de 40 em 40 minutos, vai somando um tempo tão precioso da sua vida. É claro, o entretenimento é algo importante, no sentido de lazer, né? Mas nós temos gastado muito tempo com aquilo que poderia ser usado para a nossa edificação. Aí isso acaba se tornando um pecado. É interessante porque no que diz respeito a essa graça de Deus, que a gente vai falar sobre isso à noite, né? A gente vai falar sobre isso à noite, sobre essa graça revelada sobre nós. Ela não é uma graça revelada para que a gente viva a nossa vida. Ela é uma graça, a gente vive a nossa vida do nosso jeito. É uma graça revelada para alguma coisa, para um propósito. E aí engloba exatamente essa realidade que nós estamos abordando, que finalmente, né, concluindo aqui, que é onde nós entendemos a nossa vocação na vida cristã. Que ela requer, isso é muito amplo, né, gente? Que é essa realidade que está envolvida aqui, né,
entrega de galardão, mas ao mesmo tempo que não é nosso mérito. Não é nosso mérito. É entender essa soberania de Deus sobre a nossa salvação e sobre esse propósito de Deus em nos redimir, nos livrar do poder do pecado. E como a nossa vida deve ser desenvolvida à luz dessa graça que se revelou, essa graça que se manifestou a nós. Se nós vivemos, como o irmão falou, nessa margem, nessa linha ali, sempre colocando os nossos próprios critérios para uma vida que agrade a Deus, a gente vai cair nesse problema aqui, a gente vai cair nesse erro aqui. De quando nós formos confrontados com o erro, quando o erro estiver diante de nós, quando estivermos diante de algo que é ofensivo ao cristianismo, à nossa fé, ao evangelho, nós seremos frouxos. Porque a gente vai entender exatamente isso. Eu blasfemei. Eu não fiz nada que não sou eu que estou fazendo. O problema é deles. Então, que a gente olhe para essa realidade que nós acabamos de ler, de ver, e a gente saiba que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos seus embaixadores, para falar do seu nome, para testemunhar. Testemunhar. E é interessante que o termo testemunho no Novo Testamento ele aponta por isso. Martúrios. É um testemunho que envolve professar a verdade até as últimas consequências, e isso prova a morte, o sofrimento. Somos testemunhos do que Cristo fez por nós. Ter salvado-nos da ira de Deus. E por fim, nosso regozijo e exultação, então, nós vemos aí, consiste também em sermos contados entre os súditos do Cristo. É você ser colocado ali, você ser listado, mas está entre aqueles que sofreram, aqueles que viveram pelo reino de Deus. A parte final ele vai dizer: pois assim como dentro de tudo que nós falamos, assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando a perseguição se inflamar contra nós, ela indicará o genuíno caráter da nossa fé. Ela indicará o genuíno caráter da nossa fé. Se é uma fé obediente e leal, porque levou os profetas que vieram antes de nós a serem perseguidos. Eles estavam lutando, eles estavam combatendo por vontade, lutando pela causa de Deus. Então isso vai nos identificar com essa família da fé, com o povo do pacto. Eles estão lutando sob ou a sombra da cruz de Cristo. Se a nossa vida ela está fora disso, fora dessa realidade, se as nossas militâncias, se a nossa luta, se a nossa caminhada cristã está sendo desenvolvida longe disso, aqui nós somos chamados a refletir sobre isso. Porque nenhuma outra coisa nos sustentará quando o sofrimento, a dor, a perseguição inflamada.
poder do Evangelho, as bênçãos desse reino dentro dessa família do Pai, tolerados, sustento pela graça de Cristo Jesus, que está reservado ao seu povo. Que nós possamos, irmãos, olhar para a nossa vida nesse dia do Senhor e refletir sobre tudo isso que nós vemos aqui. Nós ouvimos aqui que a nossa vida ela começa por essa graça revelada, manifestada em Cristo Jesus. E ela termina com essa graça, nos sustentando em todos os momentos. Que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, Pai bendito, nós